Quando tiver ok, dá. Então, muito bom dia e começamos então. Sejam muito bem-vindos a mais um grande evento do Centro Universitário SESMAC, agora voltado para o curso de Direito. Estamos na abertura oficial do primeiro Congresso Internacional Online de Direito do SESMAC, evento que iniciou hoje e segue até a próxima sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. O Congresso traz o tema central sobre os desafios do pós-pandemia, como programação reunindo 20 salas temáticas e debates, incluindo proteção dos direitos humanos das crianças e adolescentes na pandemia, desafios de combate à corrupção no contexto pós-pandemia, direitos e políticas públicas para a população indígena no Brasil e pós-pandemia, a enfatização da necessidade do marketing jurídico, desafios da proteção de dados do setor público, entre outros temas de suma importância para a área jurídica em Alagoas, no Brasil e no mundo. O Congresso já entrou para a história com a marca de mais um grande evento da instituição, recebendo quase 3.000 inscritos. Portanto, agradecemos à direção do SESMAC pelo incentivo e apoio de sempre, aos participantes, professores, palestrantes, convidados, a todas as ligas acadêmicas do curso de Direito muito envolvidas no evento, além da comissão organizadora. Bom, a gente vai dar início a essa abertura oficial do primeiro Congresso Internacional Online de Direito do SESMAC com a composição da mesa virtual. E, para iniciar, nós convidamos o professor doutor Lean Araújo, coordenador do curso de Direito e presidente do Congresso, que nesta solenidade representa o vice-reitor do SESMAC, professor doutor Douglas Aprato Tenório, e também representa o representante da Assembleia Geral da Fundação Educacional Jaime de Altavila, Fejal SESMAC, e coordenador do curso de Direito da Faculdade SESMAC do Agreste, em Arapiraca, Dr. Orlando Rocha Filho. Também compõe a mesa o coordenador do mestrado acadêmico em Direito do SESMAC, professor Dr. Fernando Sérgio Tenório de Amorim, o coordenador adjunto do curso de Direito do SESMAC e presidente da comissão organizadora do Congresso, professor doutor Ricardo Schneider Rodrigues. Também compõe a mesa o coordenador do curso de Direito do SESMAC e presidente do Congresso, professor Lean, que vai falar por 2 momentos, e ainda a integrante do colegiado do curso de Direito, integrante da comissão organizadora do Congresso e representante do corpo discente, Alajose Medeiros de Melo Cabeleiro, e a integrante do colegiado do curso de Direito e também da comissão organizadora do Congresso, representando ainda os discentes, Sara da Silva. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Eu continuo pedindo a atenção de todos para que permaneçam nessa expectativa em atenção ao Congresso, que nós vamos agora passar para a execução dos hinos nacional e do SESMAC. Iniciando com a execução do hino nacional. Professor Ricardo? Kelma, está me ouvindo, Kelma? Sim, professor Leão, estou sim, estamos aqui ao vivo. Tá. O professor Ricardo sugeriu que a gente, se você assim desejar, fizesse a abertura do Congresso, né, seguindo a orientação do professor Douglas, e a gente faria exatamente o hino após a abertura do Congresso pelo professor Douglas, que eu iria representar nessa oportunidade. Pode ser assim? Você pode fazer esse encaminhamento? Geralmente a gente faz a composição da mesa, as apresentações, e depois nas falas a gente coloca mais tranquilo. Vamos seguir, sim, conforme a orientação de vocês. Então, por favor, doutor Leão, pode fazer a abertura oficial, então. Meu bom dia a todos. Eu gostaria, em nome do professor Douglas Aprato, vice-reitor do nosso SESMAC,
pró-reitor acadêmico e vice-presidente da FEJAL, externar nesta oportunidade os cumprimentos a todos os integrantes da mesa virtual aqui presente, exteriorizar os nossos agradecimentos aos mais de 3.000 inscritos neste congresso internacional. Como a Kelma colocou, é uma realização grandiosa, fruto exatamente desse comprometimento da instituição SESMAC em ofertar momentos de intensa reflexão e complexa reflexão quando se vivencia um cenário pandêmico. E seguindo criteriosamente a metodologia adotada pelo professor Douglas nas aberturas dos grandes eventos da nossa instituição, ele me solicitou, dada a impossibilidade de fazer a abertura deste evento, de iniciar, provocando a todos com uma reflexão de um filósofo, como sempre faz. E missão dada, missão a ser cumprida. E para demonstrar a alegria que a instituição observa nesse momento, ele sugeriu a leitura de uma reflexão de Sêneca sobre a alegria. A alegria, assim, só pode provir da consciência das próprias virtudes. Apenas o homem forte, o homem justo, o homem moderado pode ter esta alegria. Na observação do nosso vice-reitor e vice-presidente da nossa mantenedora FEJAL, estas são as qualidades de todas e todos que fazem a comunidade acadêmica da instituição SESMAC. Com este reconhecimento, em nome do vice-reitor, declaro aberto o primeiro Congresso Internacional Online de Direito SESMAC. Aproveitem intensamente os momentos de intensa reflexão. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Leão. Então, feita a fala de abertura, em nome do vice-reitor, professor Dr. Douglas Zaprato Tenório, sendo representado, muito bem representado, pelo coordenador do curso de Direito e presidente deste congresso. Então, dando sequência à programação desse grandioso evento, a gente passa agora a pedir atenção contínua de todos para a execução do hino nacional brasileiro. Liberdade, raios lúcidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e coronada, salve, salve, Brasil nos ouve intenso raio vivo. Amor e esperança permanece, sem teu famoso céu risonho e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, reserva forte e pálido colônio, e o seu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas.
bem, executado então o hino nacional brasileiro, seguimos para a execução do hino do SESMAC em uma versão especial feita pelo cantor alagoano Eliezer Seton, especialmente para a instituição. Enquanto o hino está sendo colocado exatamente, nós queremos reforçar que já temos aqui conosco o maestro Luiz Martins, que integra a extensão universitária do SESMAC, que vai apresentar daqui a pouco para a gente. Então, execução do hino do SESMAC. Sequiosos de luz e saber, demandamos a grandes alturas, almejamos lutar e vencer. Já sonhamos vitórias futuras, nosso lema é marchar para a luz. É crescer, é fugir, é brilhar, nossa trilha às alturas conduz e no mundo nos faz fulgurar. Companheiros, mereçamos de soldados de luz o brasão. Pela glória combatamos, será nosso imortal galardão. Paladinos da cultura, fascinados por nobre ideal, nós teremos a aventura de alcançar a vitória final. Como jorra uma luz fascinante lá dos montes vestidos de sol, acendamos alegres avante, pois subir é das almas de sol. Desejamos cantar nossas luas, empolgados de ardor varonil, a grandeza de nossas lagoas, ao futuro de luz do Brasil. Companheiros, mereçamos de soldados de luz o brasão. Pela glória combatamos, será nosso imortal galardão. Paladinos da cultura, fascinados por nobre ideal, nós teremos a aventura de alcançar a vitória final. Companheiros, mereçamos de soldados de luz o brasão. Pela glória combatamos, será nosso imortal galardão. Paladinos da cultura, fascinados por nobre ideal, nós teremos a aventura de alcançar a vitória final. Pois bem, feita a execução do hino do SESMAC, muito bonita, sempre emociona, numa versão especial, né, pelo cantor Eliezer Seton, e alagoano, reforçando essa alagoanidade do Centro Universitário SESMAC e a valorização da cultura local. Bom, dando sequência à programação da abertura oficial do primeiro Congresso Internacional Online de Direito do SESMAC, vamos agora acompanhar uma apresentação cultural virtual com o maestro Luiz Martins, que comanda o Coral SESMAC, integrante da extensão universitária da instituição, que é coordenada pelo professor doutor Rodrigo Guimarães. Portanto, maestro, seja muito bem-vindo a esta abertura.
Bom dia, meus amigos. Olha, para mim está sendo uma felicidade imensa estar participando desse momento. Muitíssimo obrigado, professor Ricardo, pelo convite. E é muito bom estar contando aqui com esse evento e a gente poder apresentar um pouco sobre cultura lagoana. A gente vai apresentar hoje, estou muito bem acompanhado por um músico excepcional chamado Emanuel Lima. Vocês vão ouvir muito falar sobre ele ainda. E é um fruto dessa nossa extensão também, participante do coral, e tem feito um trabalho lindíssimo. A gente vai apresentar para vocês um clássico de um compositor alagoano chamado Jacinto Silva, ainda pouco conhecido, mas que lá pelos idos de 1950, 1960, que chegou a gravar diversos LPs, foram 24 LPs que chegou a gravar, e também chegou a gravar também 2 CDs. Nascido em Palmeira dos Índios, em 1933, Jacinto Silva tem uma trajetória singular, né? Um grande compositor, detentor de uma genialidade rítmica que somente ele sabia fazer. Então a gente vai apresentar a canção chamada Cante Cantador. Cantador, cante um tema de amor, que eu preciso matar minha dor. Cantador, cante um tema de amor, que eu preciso matar minha dor. Cantador, cante um tema de amor, que eu preciso matar minha dor. Cantador, cante um tema de amor, que eu preciso matar minha dor. Eu vivia contente porque era amado, sempre admirado, com gosto vivia, vendendo alegria, comprando avisado, sem nunca pensar na saudade. Cantador, cante um tema de amor, que eu preciso matar minha dor. Cantador, cante um tema de amor, que eu preciso matar minha dor. Cantador, cante um tema de amor, que eu preciso matar minha dor. Cantador, cante um tema de amor, que eu preciso matar minha dor. E o tempo passou, hoje vivo sozinho, de tanto carinho só mágoa restou. Cante, cantador, que eu preciso lembrar, por favor, cante um tema de amor. Quem tem amor tem saudade, quem tem saudade quer bem. Se você anda sofrendo por viver longe de alguém, quem espera sempre alcança, seu amor um dia vem. Quem tem amor tem saudade, quem tem saudade quer bem. Se você anda sofrendo por viver longe de alguém, quem espera sempre alcança, seu amor um dia vem.
hoje vivo sozinho, de tanto carinho só mágoa restou. Cante, cantador, que eu preciso lembrar, por favor, cante um tema de amor. Pronto, aí agora o Fernando, né? Muito obrigado, gente. Um ótimo evento para todos. Muito obrigada, maestro, sempre com a apresentação belíssima, reforçando essa valorização cultural que o Centro Universitário dá e o Congresso Internacional Online de Direito também. Muitíssimo obrigada aos dois. Bom, dando sequência à programação aqui da abertura oficial, ouviremos agora, nas falas de abertura, o coordenador do mestrado acadêmico em Direito do SESMAC, professor doutor Fernando Sérgio Tenório Amorim. Seja muito bem-vindo, professor Fernando. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Thelma. Quero saudar os componentes da mesa, na pessoa do meu querido amigo, professor Leão Antônio Ferreira de Araújo. Quero fazer uma saudação também toda especial na pessoa do professor Leão ao nosso reitor, doutor João Rodrigues Sampaio, ao nosso vice-reitor, professor Douglas Aprato Tenório. E, para mim, é motivo de imensa alegria, Leão, Ricardo, imensa satisfação participar deste evento do curso de Direito. Vocês sabem, né, do envolvimento que todos nós temos com o curso. O curso de Direito do SESMAC é hoje o primeiro curso do Estado de Alagoas. O SESMAC é, na verdade, a primeira instituição privada do Estado de Alagoas a ter um mestrado em Direito. E essa trajetória acadêmica, essa trajetória de construção da pesquisa no SESMAC, ela começou exatamente com esses congressos internacionais que o curso de Direito sempre realizou. Então, para mim, é motivo de muita alegria, muita satisfação participar deste evento, um evento online, porque os tempos não nos permitem adotar uma outra forma pelo momento, mas um evento que eu tenho certeza será de absoluto sucesso para a instituição e para o curso de Direito. Então, como representante do mestrado acadêmico em Direito, eu quero dizer que muito nos honra participar. O mestrado em Direito terá duas salas do Congresso, uma hoje e a outra amanhã. Os nossos professores participarão, também lecionam na graduação, de várias atividades, e eu tenho certeza, Leão, que esse congresso já é um sucesso e se repetirá por muitos e muitos anos. A coordenação do curso de Direito está de parabéns, o professor Ricardo Schneider e toda a equipe de estudantes, de profissionais, de funcionários, de professores envolvidos com a organização do evento, que eu sei que não é fácil, estão de parabéns. Então, as minhas saudações, votos de muito sucesso, e estamos efetivamente integrados, graduação e mestrado, na construção de um curso de Direito cada vez mais sólido e cada vez mais produzindo trabalhos acadêmicos de qualidade para a sociedade alagoana e a sociedade brasileira. Muito obrigado a todos e tenhamos todos um excelente congresso. Muito obrigada, professor Fernando, pela sua participação sempre muito pontual. Muito obrigada. Dando sequência agora, ouviremos o coordenador adjunto do curso de Direito do SESMAC e presidente da comissão organizadora do Congresso, professor doutor Ricardo Schneider Rodrigues. Professor Ricardo, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Congresso Online Internacional de Direito, que vai tratar da temática dos desafios do pós-pandemia. Eu não posso deixar nesse momento, brevemente, fazer os agradecimentos à própria instituição, nas pessoas do nosso vice-reitor, do nosso reitor João Sampaio, vice-reitor professor Douglas. Também não poderia fazer aqui o agradecimento ao professor Leão pela oportunidade, à comissão organizadora do evento,
da qual faço parte juntamente com o professor Sérgio Coutinho, Luciana Mello, Gislaine, Sara, Alajose, a todos os alunos, a todo o apoio do CTI que a gente está tendo, as pessoas do Reginaldo, do João Pedro, o marketing com a Águida, com a Kelma, ou seja, ninguém faz nada sozinho. Esse evento, ele contou com todo esse apoio e, mais do que isso, com o apoio de todos os professores da casa e de todos os alunos. Exatamente há 4 anos o SESMAC fazia o seu congresso internacional, nos dias 18 e 19 de maio de 2017. E agora, 4 anos após, no outro contexto, a gente consegue fazer um evento com 20 salas, com envolvimento de 25 palestrantes, sendo 6 do exterior, 19 do Brasil, 60 professores do SESMAC, 48 só daqui de Maceió, 75 alunos diretamente engajados nas salas, sendo 53 da graduação e todos os outros 22 do mestrado, em várias salas temáticas que vão tratar diversos temas. Teremos a apresentação de 21 projetos, 13 de iniciação científica, 8 de extensão. Somando todos os envolvidos diretamente no evento, temos mais de 180 pessoas. Então, aproveitem, desfrutem. Foi um trabalho árduo, mas foi feito com carinho para vocês. Um bom evento. Muito obrigada, professor Ricardo, e aí gerenciando essa grandiosidade, não é, que está sendo o evento. Bom, agora a gente vai concluir as falas da mesa de abertura com o coordenador do curso de Direito do SESMAC e presidente deste congresso, professor Dr. Lean Antônio Ferreira de Araújo. Seja muito bem-vindo novamente. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, para cumprir rigidamente, né, o horário para iniciar o nosso congresso, serei breve, né, mas desejo, no primeiro momento, cumprimentar a todos, né, todos os professores, todos os discentes, todos os convidados, todos que aqui estão, na pessoa do nosso conferencista, professor Ingo Sarlat. E assim o fazendo, tenho a convicção que estou a cumprimentar a todos, né? Inclusive ao meu especial amigo Fernando, né, pela convivência entre graduação, né, e pós-graduação. Portanto, meus cumprimentos, Fernando, e a minha solidariedade permanente a essa ação integrada, coordenação da graduação e coordenação do mestrado. Para fazer com que as pessoas possam refletir sobre esse momento complexo que vive a sociedade brasileira e, diria, a sociedade mundial, a necessidade de se verificar que, num encontro como este, de certo, que esses desafios que se apresentam após, né, a pandemia, diria até desafios que se apresentam no curso da pandemia, a necessidade de a gente ter uma noção muito clara dos eixos que norteiam a estabilidade do Estado democrático de direito. Quero acreditar que todos nós aqui que refletimos constantemente na academia, identificamos a eficiência econômica, a justiça social e a liberdade individual como eixos fundantes de uma sociedade democrática. E de certo que no espaço reflexivo como este, representado pelo primeiro Congresso Internacional Online de Direito SESMAC, eu não tenho dúvida que o resultado é compreender quais os avanços e retrocessos que tivemos nesses 3 eixos que norteiam o Estado democrático de direito. E a mim me parece que são elementos fundantes dessa reflexão, a exata compreensão do que vem a ser uma tolerância à multa e um comedimento no uso das prerrogativas institucionais. Eu tenho a convicção e a certeza de que os acadêmicos que aqui se encontram vão necessariamente produzir resultados expressivos para que a gente possa contribuir, né, com aqueles 3 eixos que devem ser permanentemente reconhecidos por todos: eficiência econômica, justiça social, liberdade individual. Me permita, todos que efetivamente estão a realizar esse congresso, para que faça o agradecimento ao final, isso em respeito ao nosso conferencista que deseja exatamente refletir com todos nós. Meu muito obrigado a todos e que possamos, né, nesses 3 dias, refletir de forma intensa sobre esse momento complexo que vive o Estado brasileiro e, obviamente, o cenário mundial. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor Lean, pelas suas palavras. Dando sequência, então, sem mais delongas, o primeiro Congresso Internacional Online de Direito do SESMAC tem a honra de receber a palestra magna de abertura deste evento, e agora é conosco, já como citado pelo coordenador, professor Lean, o doutor em Direito pela Ludwig Maximilian University München, coordenador do programa de pós-graduação em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul,
professor titular da Escola de Direito e dos programas de mestrado e doutorado em Direito e em Ciências Criminais da Escola de Direito da PUC Rio Grande do Sul, além de advogado, para falar sobre estado de coisas inconstitucional e convencional em matéria ambiental e proibição de retrocesso. Nós estamos recebendo, seja muito bem-vindo, professor doutor Ingo Sapet. Bom, muito bom dia a todos, estão me escutando? Sim, tudo bem. Ok. Bom, então as lições recebidas do Ricardo ontem à noite, quase de madrugada, de como acessar corretamente o evento funcionário. Não fui um aprendiz tão ruim. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, desculpe a informalidade, né? Os que me conhecem sabem que eu sou talvez demasiadamente informal, já que eu não estou de gravata, mas realmente me permito nessas apresentações mais informais também seguir mais esta autoconcessão de informalidade. Para mim é um prazer, uma grande honra estar aqui, especialmente pela natureza do evento, né? Me sinto extremamente sensibilizado pelo convite. Para mim não foi um convite, foi uma ordem, né, que recebi e cumpro com todo gosto, né? E também gostaria de iniciar saudando, até porque é necessário e correto, né, e que são os grandes responsáveis por esse evento, os reitores e vice-reitores João Sampaio e Douglas Aprato, né, o vice-reitor Douglas, que também tão de perto acompanhou todo o processo, né, que levou à realização também do nosso doutorado interinstitucional, né, que nós tivemos a honra, né, a alegria de promover em parceria com o SESMAC, também o Dr. Orlando Rocha Filho, que é o conselheiro da FEJAL, e aí já me reporto aqui de forma mais informal, né, aos queridos amigos, e considero os amigos e colegas, né, Fernando Amorim, né, Leandro Araújo e o Ricardo Schneider Rodrigues, né, que, além, evidentemente, de terem nos brindado, né, o Fernando, né, com a co-coordenação dessa atividade, né, desse DINTER, né, o Leandro e o Ricardo terem sido nossos ilustres discentes, né, agora professores também desse novo curso, né, de mestrado do SESMAC, né, e que também me brindaram com a circunstância de ter sido meus orientandos, né? Eles não sei se ficaram muito felizes com isso, mas ao fim e ao cabo, acho que entre mortos e feridos nos salvamos a todos, né? E também pela organização desse evento. Saudar também, possivelmente, alguns, né, seguramente dos nossos egressos, né, hoje todos doutores, né, e vários já eram professores, outros certamente já se formaram, né, agora já são também professores, né, além das carreiras jurídicas que já vinham, né, exercendo, né, e ressalto aqui, acho que é um prolegômeno necessário, né, pelas circunstâncias de que se eu, né, ouvi corretamente do Leandro e do Ricardo, é o primeiro grande evento, né, promovido pelo PPGD do SESMAC, né, e pelo que soube, é realmente um imenso evento, né, um sucesso absoluto em termos de público de acompanhamento, que isso aumenta a minha responsabilidade, e também a necessidade de fazer esses registros aqui, porque uma atividade como um DINTER, né, ela realmente ela resulta de muito trabalho preparatório, né, de muita dedicação e também de muito investimento, né, do ponto de vista também financeiro, mas também logístico, e também um esforço dobrado, né, de tempo despendido, né, por aqueles que se dedicam tanto a fazer isso acontecer, quanto a própria levar o curso a sério, como realmente nós tivemos excelentes resultados, nós tivemos realmente muita felicidade, registros mais uma vez em público, que nosso corpo docente da PUC realmente ficou encantado, tanto com a recepção em si, pessoal, né, afetiva, né, tanto da direção, quanto dos funcionários, mas também dos nossos, na época, discentes, né, agora egressos, como também pela qualidade, né, da atenção, da dedicação ao curso, da presença sempre massiva nas atividades, né, raras eram as faltas, e vi que quem faltava realmente era porque tinha um motivo muito sério para não poder participar. Da mesma forma, a conclusão rigorosamente no tempo das atividades, dos trabalhos, da própria tese, né, que a gente sabe que não é fácil, né,
cumprir esses tempos, né, mas com esse rigor e acumulando sempre, naturalmente sempre se acumula atividades, a gente sabe quanto realmente isso é custoso, né? E também pelo PPGD e pela PUC, posso afirmar, pela Escola de Direito, né, que também foi uma honra, e para nós também é muito importante, porque com isso nós estamos, evidentemente, também contribuindo para a formação de quadros, né, em todo o Brasil, né, especialmente em regiões onde ainda havia, e certamente há ainda alguma, mas já com tantos avanços nos últimos anos, quadros de excelência, né, que agora podem compor, né, e novamente, por sua vez, né, reproduzir o seu conhecimento e formar novos mestres, daqui a pouco também, possivelmente, né, quem sabe, né, que se espera também novos doutores. Então, faço esse registro, acho que é um registro importante, que talvez valha mais do que a minha, pelo menos para mim, vale mais do que a exposição que eu possa vir a fazer. Tá? Então, dito isso, vamos então ao tema, né? Porque o tema é menos agradável, né? O tema fala de retrocesso, fala de crise ambiental, fala de estado de coisa inconstitucional, inconvencional, portanto, certamente, né, não é um tema que esteja lidando com progresso, com desenvolvimento humano, né? Embora seja diretamente relacionado a ele, né? Porque justamente o que se discute quando se trata não discutir academicamente, mas também, evidentemente, no cenário jurídico prático, né, cada vez mais essas matérias são judicializadas também, né, mas também, evidentemente, no ambiente da política, da economia, da sociedade civil organizada, né, porque os reflexos aqui são transversais, né, as causas desse estado de coisas que já pode se afirmar realmente, não sou o primeiro a dizer isso, apenas venho aqui a aderir e reforçar essa afirmação de que estamos vivenciando, não só no Brasil, também, né, não quero aqui agora fazer aquele discurso, né, de que somos só nós que estamos com sérios problemas, só nós é que temos retrocesso, só nós é que temos que cuidar mais do ambiente. Né? A gente sabe que isso é um problema universal, sabemos também que as maiores potências, e claro, entre outras, mas basicamente as potências que realmente são responsáveis por mais de isso com folga, né? Nem estou pegando os dados precisos, mais da metade das emissões tóxicas, que contribuem mais da metade com o volume, né, de gases estufa, efeitos estufa, e, portanto, com a instabilidade climática, são Estados Unidos e China, né? E são também os que mais, evidentemente, em parte, acabam resistindo muitas vezes ao compliance com as medidas. Então, é claro que nós temos problemas em todos os lugares, né? Mas também temos, em muitos lugares, né, e mesmo nesses, né, crescentes movimentos de conscientização e também já altos níveis de consciência ambiental na sociedade civil organizada. Temos realmente ações também firmes por setores governamentais nesse sentido, né? E há também um crescente nível, né, daquilo que se chama de litigância climática, né? Ou seja, claro que eu não vou falar só de clima, só de mudanças climáticas, né, mas justamente a gente percebe que cada vez mais também as questões que envolvem a degradação ambiental, né, a dificuldade de conter essa degradação, seja do ponto de vista fático, seja do ponto de vista jurídico, né, dos instrumentos realmente eficazes, né, e capazes realmente de se tornar efetivos, né, realmente é um problema que cresce, né, e também nós sabemos que isso tem passado realmente por uma série de discussões de todos os níveis. Basta ver a audiência pública realizada, né, no Supremo Tribunal Federal, pelo menos referindo essa, né, na ação do Fundo Clima. Eu tive a honra de poder participar, de poder fazer uma manifestação nessa audiência pública pela academia, junto com o meu coautor, Tiago Fenster-Zeifer, né. Nós, realmente, nessa demanda se percebeu, né, pela diversidade das manifestações, né, de todos os ângulos, né, claro, né, inclusive a defesa do governo, enfim, que eles todos foram ouvidos, né, cientistas. A gente começou a perceber a grande reflexos realmente transdisciplinares, né, e o quanto realmente o próprio direito ambiental, nós já sabemos disso, mas cada vez mais a gente percebe que isso é importante, né? Não consegue realmente cumprir a sua função, né, sem dialogar fortemente, né, e se abeberar de outras fontes de conhecimento, né, até para poder realmente ser um marco normativo eficaz, né? E é sobre isso que nós vamos falar de algum modo, né? Em primeiro lugar, porque
evidentemente que os níveis de respeito e proteção, né, que se dá ao ambiente, estou falando aqui no ambiente em sentido amplo, né, não vou me limitar a um dos tipos de ambiente digital, trabalho, enfim, que tem sido criado, né, ao longo do tempo. Eu não falei que o ambiente no sentido tradicional, biótico, abiótico, né, que reflete nos demais, né. É claro que o tipo de posição, né, pelo menos a partida, né, que uma ordem constitucional, uma ordem jurídica, né, inclusive no plano infraconstitucional, no plano infralegal, né, pela atuação da administração pública, dos órgãos responsáveis pela proteção e promoção do ambiente, né, é claro que isso também depende muito, e é condicionado muito, né, pela forma como o marco jurídico constitucional concebe e encara, né, a missão do Estado, da sociedade, quanto a esse aspecto, né. E é evidente que também nós tivemos um processo gradual, né, ao longo de muito tempo já, isso começou já nos anos 1970, né, e vem se estendendo e vem se ampliando do que alguns autores já há tempo chamam de esverdeamento do direito e do direito constitucional, né, ou de ecologização, né, do próprio direito e do direito constitucional, do direito internacional. Isso é um processo cumulativo, progressivo, né, e muito dialético e dinâmico, onde a gente vê influências recíprocas de ordem jurídica uma sobre a outra, né? Vê também fluxos que vêm diretamente, especialmente no campo ambiental, do direito internacional, do sistema internacional, né? Porque é uma causa global, uma causa altamente global, como é hoje da internet e outras, né? Uma causa global, mas também percebe que as respostas, as maneiras como as ordens jurídicas reagem a isso, são ainda muito distintas, né? Isso começa por dois termômetros, eu diria, né, iniciais. Fala aqui por dois termômetros iniciais, porque são, do ponto de vista normativo, né, os supostamente, ou deveriam ser pelo menos os mais relevantes, né, os marcos definidores disso, orientadores de todo o resto, né, que é o direito internacional do ambiente, né, claro, e tudo que aquilo diz respeito a ele, né, que quanto mais ou menos respeitado, né, ou seja, ratificado, incorporado e respeitado, né, mostra também o quanto realmente os estados levam a sério, né, esses compromissos, e também aqui nós sabemos que as respostas são muito variadas, né, e o segundo são as constituições, né, como evidentemente normas, todos sabemos, né, de base, fundantes da ordem jurídica interna. E nas constituições nós também tivemos processos de constitucionalização muito distintos, né, quantitativamente, qualitativamente falando, né, da questão da proteção ambiental, né. O Brasil, né, nós tínhamos, nas décadas de 70, eram pouquíssimas constituições que faziam já referência, né, à proteção do ambiente nos seus textos, né. Destaca-se já aqui, pela sua precocidade, a Constituição de Portugal, de 1976, que já na primeira rodada, né, já previa, entre os direitos sociais, econômicos e culturais, com o direito à proteção, né, e dever de proteção ambiental, né. Temos a Constituição da Espanha, mas que referia isso na parte só dos princípios da ordem política, social e econômica, perdão, né, portanto, não eram normas diretamente aplicáveis, né, e poucas constituições, e basicamente eu diria que o Brasil, né, foi a Constituição que ainda nos anos 80 mais realmente incorporou, e pelo menos do ponto de vista da opção constituinte, né, do projeto constituinte original, realmente não só reconheceu, ou de forma expressa, um direito fundamental e, portanto, também um dever constitucional correspondente a um direito ecologicamente equilibrado, né, e saudável, mas também, né, uma construção ecológica reforçada, né, dado o número de princípios e regras, né, e até de caráter relativamente inovador, que a nossa Constituição já contemplava em 88, como, por exemplo, né, a exigência expressa já na Constituição de prévio estudo de impacto ambiental, a proibição de extinção de espécies, né, proteção da flora, do patrimônio genético, o dever de educação ambiental, né, uma questão importantíssima, ou seja, só estou dando alguns exemplos, né, que realmente já fizeram da nossa Constituição 88, e isso na questão da constitucionalização da causa ambiental é, de fato, ainda relativamente precoce, especialmente pela amplitude dessa função, sem falar, né, da inclusão, digamos assim, da dimensão ambiental em alguns outros lugares, como especialmente a função socioambiental
da propriedade, né? Ou seja, já, né, isso na ordem econômica, portanto, já também um esverdeamento da própria ordem econômica, né? Já uma visão que começa a ser até mais integrada, né, não só apenas focada no ambiente, né? E é claro, e uma legislação ambiental que progressivamente foi realmente se fortalecendo, tanto que eu diria que nós tivemos até pouco tempo atrás um movimento muito mais progressivo, né, de evolução positiva, como proteção ambiental em diversos setores, do que negativo, né? Afirmar que o Brasil seja um país que, pelo menos do ponto de vista da produção legislativa, né, não seja um país preocupado com a questão ambiental também seria profundamente equivocado, né? Sabemos que a eficácia social está longe disso, mas a preocupação, pelo menos, da política, né, do legislativo, né, do próprio poder judiciário pela evolução da jurisprudência nos últimos anos, né, ela, evidentemente, é francamente positiva, né? Então, na verdade, não se poderia realmente falar em retrocessos no Brasil se havia um ou outro, era muito mais a questão do descumprimento do programa normativo, né, do que propriamente de movimentos legislativos, administrativas, em sentido contrário, ainda que sempre elas existem, né, mas, de fato, no contexto geral, em caráter realmente excepcional, né? E então, isso também deve ser dito, né? Não podemos também desvalorizar o que o Brasil tem e também pode, né, contribuir em relação a isso, até do ponto de vista da sua ordem jurídica, né? Bom, mas dito isso, né, isso também nos indica uma outra coisa, isso também faz parte desse contexto, digamos assim, desse marco normativo. Quando eu falo aqui normativo, eu incluo aqui no marco jurídico constitucional a dimensão também institucional, organizacional e procedimental, tá? Porque isso parte do pressuposto que nós, eu, Thiago, mas outros também têm defendido, mas inicialmente até não tanta gente, né, se sustenta que a nossa construção é a construção de um Estado ecológico, social, democrático, ecológico de direito, né? Isso tem um sentido, não, para alguns é um mero rótulo, né? Posso substituir cada palavra dessas por outra, né? Não faria diferença se de fato as coisas fossem assim, né? Mas é claro que esses adjetivos, né, o professor Canutini já tem um texto mais antigo, mas brilhante, onde ele trata do Estado adjetivado, né, que a figura do Estado sempre vem acompanhada de adjetivos, Estado de Direito, Estado democrático, Estado social, Estado ambiental, e assim por diante, né? Então, é claro que esse Estado também é adjetivado, né? E o ecológico, ou ambiental, prefiro usar o ambiental, é um adjetivo que se agregou, né, a própria noção de Estado constitucional nas últimas décadas, né, gradualmente, né? Claro que, para que esse adjetivo realmente reflita, né, e aquilo que, de fato, a ordem jurídica contempla, né, e também depois aquilo que se promove concretamente, também perceber que esse Estado constitucional se estrutura em torno de alguns princípios gerais estruturantes, né, e que isso, quero frisar, não são apenas princípios, né, de direito ambiental. E aqui temos duas situações que acho também importante relembrar, né? Uma, né, é de que os princípios gerais estruturantes, digamos assim, clássicos, né, da democracia, né, do Estado de Direito, até mesmo o Estado social, socialidade, nos estados que realmente assumem essa forma, como também é o nosso, desde 1934, né? Temos uma Constituição, temos a Constituição de um Estado social, evidente, uma legislação que, pelo menos, aspira a isso, né? Esses adjetivos, evidentemente, esses também refletem princípios estruturantes gerais, né? Como também outros subprincípios do Estado de Direito, como a separação dos poderes, enfim, né? A garantia de um conjunto, né, significativo de direitos e garantias fundamentais de diversas dimensões, não? O acesso efetivo, né, robusto, né, e democrático ao sistema de justiça, né? Isso é negável também, que tem uma influência imensa, né, nas possibilidades de judicializar e exercer a via judicial para, promover essa proteção e os deveres de proteção do Estado em matéria ambiental, né? Portanto, o acesso a uma justiça efetiva, né, e ampliada, né? Ampliação dos legitimados ativos, né, para as ações coletivas, a constitucionalização da ação civil pública, que passou a ser também uma ação constitucional, né?
E, ao longo do tempo, a própria ampliação também da titularidade da ação civil pública, eu sei que isso é polêmico, mas eu sustento isso, né? É claro que com os limites cabíveis na espécie, a própria Defensoria Pública, né? E, enfim, né, todo esse processo, né, ampliação do acesso ao controle concentrado, né, e que também teve já resultados em várias dessas demandas, né, propostas agora perante o Supremo Tribunal Federal, reflete diretamente ali. Então, isso é um conjunto de fatores que mostra, né, que aqui nós já temos esses princípios clássicos reconhecidos há muito tempo e até, de certa forma, sendo enrobustecidos. Nós estamos falando aqui de movimentos ocasionais, aqui e lá, hoje, infelizmente, temos algo nesse sentido, tendência a buscar erudir, minar, né, o Estado de Direito, o Estado democrático, até mesmo o Estado ambiental, né? Mas vamos ficar naquilo que é a concepção constitucional, né, aquilo que é e deveria ser o nosso guia no momento. Mas, todavia, né, o que eu quero agora afirmar? Esses princípios estruturantes, né, também, para alguns ainda, né, e aí nós temos sempre aquelas manifestações radicais, né, são menos importantes, né, para a proteção ambiental, e deveriam ser realmente ali importantes os princípios de direito ambiental. E vice-versa, ainda a resistência por outros, né, de aplicar os princípios de direito ambiental, né, o que seriam supostamente, originalmente concebidos para o direito ambiental, para a proteção do ambiente, de forma conjugada, harmônica, né, com os demais princípios estruturantes, como o Estado de Direito, Estado democrático, Estado social, e assim por diante. Né? E por que eu digo isso? Porque se o Estado ecológico de Direito, ele justamente pretende alguma coisa diferente. Ele entende que também princípios que inicialmente eram muito mais caros, e seguem sendo muito caros, né, relevantes, ao direito ambiental, portanto, a causa da proteção do ambiente, devem ser também concebidos, e já têm começado a ser concebidos, como princípios gerais estruturantes do Estado constitucional como um todo. Né? Falar que princípio da sustentabilidade, o conceito de dever de sustentabilidade, né, que é tão mais importante, o princípio que institui um dever de sustentabilidade, né, por parte do Estado da sociedade, seja um princípio ambiental apenas, né, não permitir, ou no mínimo dificultar, né, e até permitir hermeneuticamente, né, que se entenda que não é preciso incorporar, né, a lógica da sustentabilidade no Estado social, né, como objeto da deliberação democrática, né, com seu alcance, e que também promociona a sustentabilidade, também não pode abrir mão dos princípios mais caros ao Estado de Direito, também não pode ser feito às custas dos princípios elementares do Estado de Direito, mas nem vice-versa, né? Ou seja, que o acesso à justiça também seja o acesso à justiça ambiental, né? Portanto, que a proteção de direitos fundamentais e direitos humanos também, evidentemente, seja integrada, né? Então, tudo isso passa a ser mais importante. Isso é Estado ecológico no direito, né? Há uma transversalidade, esses princípios do direito ambiental se tornam, princípio da prevenção e precaução, né, já muito não é um princípio só do direito ambiental, e não deve ser, né, não deve ser. Né? A ideia e o princípio, né, que, aliás, é algo também muito positivo e já originário na nossa Constituição de 88, da prevalência dos direitos humanos e do dever de cooperação do Estado constitucional. Por exemplo, o princípio e dever da cooperação são centrais também para esse Estado democrático, social e ecológico de direito, né? Porque nós sabemos que sem cooperação muros do Estado, né, seja um Estado federativo ou não, né, e sem cooperação extramuros estatais, né, também a causa ambiental em si, né, fica tremendamente fragilizada, né? Não se pode combater mudanças climáticas, né, olhando só para o território, a jurisdição de cada país, né? E porque os problemas ambientais, sabemos, isso não precisa agora enfatizar, né, também são transfronteiriços em grande parte, e mesmo que não são diretamente transfronteiriços, são indiretamente transfronteiriços, né? Mesmo que a questão seja de um lago no Brasil poluído, isso tem reflexo, né, em outros países, né, ainda que não de forma imediata, né? Então, é claro que isso, repito, nós temos que tratar esses princípios também como sendo princípios estruturantes da ordem jurídica como um todo. E isso também permite, e esse também é o que se deve fazer,
que esses princípios como um todo, né, têm que ser harmonizados, hierarquizados entre si, no sentido de manterem realmente, se manter uma concordância prática em relação a todos eles, né, ainda que se possa, e não se deva, também atribuir uma posição preferencial a algum deles. Né. Evidente que o dever de sustentabilidade aqui tem uma posição preferencial, né, no sentido de que sem um Estado, sem uma administração, uma boa governança, né, voltada à sustentabilidade, sem o Poder Judiciário, né, incumbido a tarefa também de zelar das suas funções por isso, né, também a sobrevivência da própria democracia, na verdade, estão comprometidos. Então, é claro que é possível, até devido que alguns princípios e direitos, se dá com a liberdade de expressão também, vamos falar dos direitos civis e políticos, né, o direito à saúde no campo dos direitos sociais, educação, né, que tem definitivamente a ver também aqui com o mínimo existencial socioambiental. É claro que atribuir posições preferenciais, a própria Constituição o faz, expressa implicitamente, né? Isso evidentemente não significa que haja uma hierarquia prévia, bom lembrar, mas que sim, na composição das situações, sim, né? Quando se depois de exercer a ponderação, isso pode resultar na prevalência de um outro valor em concreto, como depois nós vamos frisar na proibição de retrocesso ambiental logo a seguir. Mas o fato é que isso impõe, essa visão integrada, impõe também uma visão integrada, né, de que esses princípios, como todos, informam toda a ordem jurídica. Né? Isso, evidentemente. Então, isso, assim, o princípio cooperativo, e eu diria também outro princípio muito caro, né, ao direito ambiental, que também deveria ser, já pela nossa Constituição originária, também bem mais caro, né, o resto das questões nas quais a gente se debruça, nós debruçamos todo dia, né, é o princípio da democracia participativa, né, o princípio da participação em matéria ambiental. Ele é já bastante antigo, tem que cada vez mais sendo reenfatizado, né, nos últimos documentos internacionais, especialmente no acordo de Escazú, né, que já foi firmado pelo Brasil, mas não implementado ainda, né. Mas é claro que o princípio e dever de participação da sociedade civil na questão, na gestão e decisões sobre a questão ambiental, né, ela é um princípio também estruturante de direito ambiental, mas se nós formos observar, né, o artigo 14 da nossa Constituição, né, que já prevê ali, né, para além da democracia participativa, inclusive no título dos direitos fundamentais, um direito a instrumentos de participação direta, né, de democracia participativa, como referendo, plebiscito e a iniciativa popular legislativa, né, nós percebemos que a nossa Constituição já, desde o início, né, está orientada para, no mínimo, né, levar a sério e promover, e deveria promover mais, esses instrumentos de participação direta, muito além da questão ambiental. Né? Muito além da questão ambiental. É claro que há matérias e órgãos, isso mais pode ser, evidentemente, sério. Então, isso também tem a ver com proibição de retrocesso, porque lembrar que o caso CONAMA, né, que matéria ambiental, né, é o grande órgão regulador, né, concebido desde o início como um órgão plural, né, com participação de diversos setores da sociedade, né, também civil organizada, né, na gestão, digamos, na cogestão da questão do ambiente, inclusive matéria regulatória. Né? Então, assim, essa é a estrutura geral que eu gostaria de apresentar, né? E já vamos, então, agora para a fase, né, e não preciso ir muito longe, aqui vai ser bem breve, né? Que é demonstrar que estamos vivendo um estado de coisas inconstitucional e inconvencional. Só uma questão preliminar, né? Quando se fala estado de coisas inconstitucional e inconvencional, nós podemos realmente distinguir aqui pelo menos duas dimensões. Né? Primeiro, o inconstitucional, é claro, ser o fato de que, tanto do ponto de vista fático, portanto, vista do descumprimento do programa normativo protetivo do ambiente, né? Nós temos, evidentemente, níveis sérios, né, de descompromisso e de violação. Né? É claro, isso envolve queimadas, isso envolve invasões de áreas, isso envolve uso de agrotóxicos desnecessários, até mesmo considerados, inclusive, ilícitos, né, nos países que até às vezes os vendem, né? Isso envolve
enfim, todos os tipos de poluição, né? Geralmente falando, né, isso envolve tudo o que diz respeito, né, à degradação ambiental em concreto, portanto, assim, do ponto de vista fático, né, ou ausência de investimentos públicos, ou retirada de investimentos públicos, né, a falta de fiscalização, ou até mesmo desestímulo à fiscalização, né, a desestruturação de um Ministério do Ambiente, de órgãos de proteção do ambiente, retirando-lhes a capacidade de atuação, que já não era alta, né, cortando recursos, assim por diante, né, retirar a autonomia, né, de órgãos como já se buscou fazer, e a redução da participação social no CONAMA, né, ou seja, todo um conjunto de situações que não são de hoje, repito, né? Claro que no Brasil sempre houve queimadas, sempre houve caça ilegal, sempre houve poluição, né? E isso sempre houve. E é evidente que, gradualmente, também tivemos muitos avanços na conscientização ambiental, pela legislação, né? Até mesmo pelo cumprimento espontâneo do programa ambiental, tivemos muitas melhoras, mas sempre convivemos com índices muito significativos de degradação, né? Eu diria que nós tivemos sempre, de certa forma, né, algum nível de estado de coisa assim, inconstitucional em matéria ambiental. Mas há situações que se tornam mais agudas, né? Quando, pelo contrário, quando nós, na verdade, temos instrumentos para avançar, né, e passamos a não usá-los, e não só não usá-los adequadamente, como desmontá-los, né, e até mesmo, de forma direta ou indireta, estimular a degradação fática do ambiente, é claro que a coisa se torna mais preocupante, porque nós estamos não só respeitando claramente, né, inequivocamente, o nosso compromisso com o dever de progressividade da proteção e promoção dos direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, né, que é um compromisso assumido do ponto de vista formal internacionalmente, né, com os pactos, né, tanto regionais da Costa Rica, né, principalmente aqui o Protocolo de São Salvador, quanto parte desses, aliás, direitos sociais e econômicos culturais, os quais também têm se incluído os ambientais e outros instrumentos de proteção do ambiente, né, quanto também se está começando a incidir em um número maior, repito, sempre houve, em um número maior de retrocessos, né, em matéria ambiental. As duas linhas acabam coincidindo, né, o que então é duplamente grave. Não só não estamos fazendo esforços necessários para progredir, como estamos, na verdade, tomando medidas ou omissões para regredir, né? E aí, claro, esse estado de coisas passa também a estado de coisas não só fático, inconstitucional e inconvencional, que também viola os estándares internacionais, né, aos quais aderimos de proteção do ambiente, como também estado de coisas de assim, jurídico, inconstitucional e inconvencional, né? Até porque quando se reduz os níveis de proteção jurídica institucional, jurídico-institucional, né, que inclui também o dever de boa gestão, de boa governança ambiental, né, é evidente também que um reflete no outro, né? Se nós retiramos proteção jurídica, flexibilizamos proteção jurídica, nós também, novamente, induzimos e facilitamos e estamos sendo condescendentes, no mínimo, né, com a violação no nível fático, né, dos níveis de proteção ambiental que estão muito aquém, né, do desejável, né? Então, esse é o quadro, né? E eu já dei alguns exemplos aqui, né, o que se passa na Amazônia, passa no Pantanal, na Mata Atlântica, ou seja, isso é um fato, né, inegável, e repito, não estou dizendo que isso acontece no Brasil, né, mas nós estamos no Brasil, né, nós somos profissionais, professores, acadêmicos brasileiros, né, e nós temos um compromisso, no mínimo, de nos postarmos de posição crítica, sem aqui incorrermos em fundamentalismos também, porque isso também não resolve o problema, né? Também não resolve o problema, sectarismo não resolve o problema, nem do ponto de vista jurídico, muito menos do ponto de vista político, né? Mas, ao mesmo tempo, não sermos críticos, né? Não abrirmos os olhos, basta abrir metade de um olho para ver o que está se passando, né? Está piorando, também significa, né, renunciarmos, né, ao nosso papel e, no mínimo, sermos omissos, né? Sabemos que a omissão, às vezes, contribui mais, se for em grande escala, do que a ação, né? Nós sabemos que todos os regimes ditatoriais, os piores, inclusive, que sejam, né, em muito, né, se nutriram da omissão,
Não necessariamente você quer da manifestação positiva, entusiasmada de toda a população em relação àquilo. Sempre, claro, uma parte da população significativa é entusiasmada também, portanto, as causas, né? Mas a grande massa, seja com medo, seja por desinteresse, seja porque as coisas estão indo bem por hora, né? Não lhe afetam diretamente por hora, né? Se posicionou omissa. Mas a academia, né? O político não pode ficar omissa, né? Bom, então, dito isso, né? Vamos agora para a terceira e última parte, né? E se eu estiver falando demais, por favor, me corte a palavra, porque o Ricardo me deu um tempo, né, que foi de 3 horas, né? Mas como eu não sou o Fidel Castro, o Leão me deu tempo de 2 horas, né? E o Fidel Castro agora não, ou seja, antes, porque daqui a pouco já vai dizer que o cara, né, estou dizendo no sentido que o Fidel Castro era famoso, né, entre outras coisas, né, nessa peculiar, assim, pitoresca de dar cursos assim, de horas e horas e horas e horas, né, nem entendeu como eu conseguia falar tanto, né? Ele era quase o Cícero do mundo socialista, né? Diz que o Cícero chegou a discursar uma vez mais de 24 horas, né? Se isso é verdade, não sei, mas dizem que ele chegava perto, né? Mas é claro que não é esse o caso. E aí, ao fim e ao cabo, o Fernando me deu, no máximo, 1 hora, né? Então, digamos assim, o Fernando aqui se mostrou mais razoável, né? E aí eu vou seguir o Fernando no que da autocontenção, né? Mas vamos, então, para essa última parte, né, que é, então, a proibição de retrocesso, né? Qual é o papel que ela exerce, né? É claro que a proibição de retrocesso, com tantos outros institutos, né, não só no direito, né, ela é um rótulo, né? Nós estamos falando de um rótulo, né? Mas os rótulos, os termos, né, têm seu significado, né? E também esse significado pode ser atribuído, né, a partir de olhares diversos, né, e assumir, portanto, também, né, seja do ponto de vista ainda semântico, né, mas também, quando concretizado, né, também sentidos diversos, né, ou permitir respostas e interpretações diversas, né. Mas é claro que a ideia, né, de uma proibição de retrocesso, né, ela tem sido realmente incorporada, como nós sabemos, gradualmente, e de forma até, eu diria, bastante massiva, né, em algumas ordens jurídicas, mas não em todas, né? Há países onde, na verdade, não se fala em proibição de retrocesso, se acha até que isso é equivocado, né? Mas, na verdade, quando há uma crítica à proibição de retrocesso, em muitos casos, ela ocorre, eu diria, pelo menos em 2 níveis, né? E elas são compreensíveis, e se bem compreendidas, não são sequer equivocadas, né? Uma é de que não se pode proibir juridicamente, né, que haja retrocessos. Não se tem como a priori dizer não, pelo menos no sentido de impedir retrocessos, né? É como o Código Penal não impede que alguém pratique os crimes, né, que estão ali, as condutas são tipificadas como sendo crime, né? Então, é claro, e além do mais, né, retrocesso de algum modo, algum tipo de ajuste, flexibilização, composição, né, até para promover outros direitos fundamentais, né, enfim, sempre vão acabar acontecendo. Portanto, restrições a direitos fundamentais, né, que os direitos fundamentais todos têm seus limites, né, fáticos e jurídicos, isso é algo, né, inegável, né? Nenhum direito fundamental absoluto, sequer o direito à vida o é. A vida humana o é, né? Então, na verdade, é evidente que o direito ao ambiente não é um direito absoluto, no sentido de que não encontre limites nem fáticos jurídicos, porque nós estamos aqui fazendo essa live, achando que não estamos incomodando o ambiente só porque estamos falando pela internet, todos sabem que é mentira, né? Que até mesmo a digitalização causa impacto ambiental, e não pouco, né, pelo que ela exige, cada vez suga mais de energia, etc., de infraestrutura, né? Claro, para que cause menos impacto que outras coisas, mas causa impacto ambiental, né? Só dando esse exemplo, né? Pegar um avião para dar uma palestra, depois falar de quanto a gente é a favor da proteção do ambiente, né, pode até soar às vezes, né, e cá para nós talvez seja até um pouco contraditório, né, porque eu estou contribuindo para uma dessas mais fortes causas de emissão de gás feito estufa, né? Para depois falar da extinção das espécies, né, do ambiente, quando a gente pode também usar a internet, talvez seja menos danosa. Repito, mas também não vamos dizer que nós somos todos obrigados a não mais viajar, né? Quer dizer, então, é evidente que isso se passa e nunca vai ser nem isso que se pretende de forma racional e razoável, né? Mas nós temos razoabilidade o suficiente para poder mitigar e tomar todos os esforços possíveis,
né, e razoáveis para evitar isso e não ter isso, né? Essa é a nossa missão. E claro que também existe uma outra questão envolvendo a crítica à proibição de retrocesso do ponto de vista mais conceitual, jurídico, né, de que é o fato de autores como Jorge Reis Novaes, o grande Jorge Reis Novaes de Portugal, né, que acho que, se não me falha a memória, deu aula para vocês, né, e é craque, né, querido amigo também, Jorge Novaes, que sabemos que é um grande autor português, já não é mais jovem assim também, como nós também não somos mais tão jovens, né, mas de qualquer sorte somos garotos de espírito, mas ele é da geração pós-canotiliesta, e Miranda, né, certamente umas grandes expressões do jeito constitucional português. E o Jorge Novaes tem já uma crítica mais antiga, e não é só ele, de que a proibição de retrocesso é algo completamente inadequado, né? Mas não que ele seja contra o controle de restrições aos direitos fundamentais, não que ele seja contra a causa do ambiente e dos direitos sociais, pelo contrário, ele é um dos poucos em Portugal que sustenta que os direitos sociais devem ter o mesmo valor e a mesma proteção simétrica com os demais direitos fundamentais. Então, vejam, quem critica a proibição de retrocesso, né, quanto a alguns aspectos, inclusive do ponto de vista jurídico-conceitual, e do seu uso eventualmente equivocado, não necessariamente contra a proteção do ambiente, contra a proteção de direitos sociais, às vezes até muito antes pelo contrário, né? O que o Fernando Novaes diz na escola é de que, em rigor, se nós acabamos utilizando um instituto, né, praticamente autônomo, né, que surge lá do direito social, do direito ambiental, né, sem maior reflexão, nós podemos eventualmente estar subvalorizando os direitos sociais ou socioambientais, usando um instrumento talvez seja mais débil, a depender de como é utilizado, para fazer a proteção desses direitos, do que os clássicos instrumentos de proteção dos direitos fundamentais, civis e políticos contra restrições, né? Ou vice-versa, ou mediante um uso, evidentemente, abusivo, equivocado também da proibição de retrocesso, uma proteção muito maior, né? Às vezes até tratados como absolutos aos direitos sociais, culturais e ambientais do que aos direitos civis e políticos, né? Portanto, uma visão integrada, uniforme, unitária, nunca simétrica, absolutamente unitária, dos direitos fundamentais, exige também que se aplique a eles, né, o mesmo conjunto de princípios, institutos, né, de proteção e promoção, ainda que haja matizes, né, que evidentemente vão considerados quando se faz a ponderação, porque a profissionalidade, a questão núcleo essencial, que pode divergir, né, de direito para direito, e assim por diante, né. E ele tem razão nesse particular, né. Só que a minha posição é que isso não desmerece por si o rótulo proibição de retrocesso, desde que se compreenda ele bem, né? Essa foi sempre a minha posição, embora aí sempre dos dois lados alguém achava que eu não tinha levado a sério a crítica do Jorge Novaes, mas está consignada no meu livro, nos meus textos da crítica, inclusive parcial concordância com ela, já há muitos anos, desde que ele começou a escrever sobre isso, né? E vice-versa, nunca disse que a proibição de retrocesso, né, é um instituto completamente autônomo de proteção de direitos sociais, né? Na verdade, ela já está contemplada, de certo modo, né, em várias partes da nossa Constituição, porque tudo isso significa, na verdade, tudo são garantias, né, ou instrumentos que, evidentemente, servem de contenção a medidas, né, ações, até mesmo missões, que visem, evidentemente, extinguir posições jurídicas ou restringir fortemente posições jurídicas ou retroagir as situações passadas, né? Quer dizer, garantias similares ao que se poderia fazer por conta de uma proibição de retrocesso no campo dos direitos civis e políticos, ou direito que até se aplica ao ambiente, tanto que nós temos o STJ, você reconhece a questão dos direitos adquiridos ambientais, né? Temos já jurisprudência nesse sentido, é o direito adquirido, o adquirido perfeito, a coisa julgada. São garantias transversais de que certas situações têm que estar consolidadas e só, em caso muito excepcional, vão ser mexidas. Isso também é uma forma de proteger contra o retrocesso, compreendido no sentido lato, né? Da mesma forma, as clássicas garantias contra a irretroatividade de normas jurídicas em matéria penal e tributária também são formas de, via irretroatividade, proteger certas situações e conquistas, né, que depois podem ser modificadas, pelo menos até ali. A garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais, né,
que vale para todos os direitos fundamentais, que esse núcleo essencial realmente é aquilo que não pode ser, de fato, né, mais colocado à disposição plena do legislador, dos poderes constituídos, né, assim como o controle da proporcionalidade das medidas restritivas de direitos fundamentais, sejam quais forem os direitos, né, são, evidentemente, formas de controlar medidas por ação ou omissão, né, que estejam restringindo, né, ou até buscando eliminar níveis de proteção de direitos fundamentais, sejam quais forem. Né? A garantia a garantia da segurança jurídica, em função, por exemplo, da proteção à confiança legítima, né, também são formas de preservar não só direitos, mas também expectativas de direitos legítimas, né, contra ações retroativas. Né? Então, na verdade, se nós compreendermos que, quando se fala em proibição de retrocesso, nós temos que compreender que isso é um termo normativo, que isso é um conceito normativo, né? É claro que o que é proibido, né, o retrocesso que é proibido, não é qualquer tipo de, em qualquer hipótese, de eventual restrição de algum direito, né? Ou de não promoção ótima, ideal de algum direito, né? Mas é sim aquela restrição, aquela flexibilização, né, aquela omissão eventual também, né, que viola, então, o dever de proteção insuficiente, né, a proibição de proteção insuficiente de direitos fundamentais, né, já também enraizada entre nós, que realmente é reprovado do ponto de vista jurídico constitucional. Né. Retrocessiva, aquilo que é proibido, realmente o retrocesso que é proibido do ponto de vista jurídico, é tudo aquilo, né, ação ou omissão que realmente restringe algum direito fundamental, seja qual for, inclusive, evidentemente, na área ambiental, né, que não corresponda às exigências expressas ou implicitamente previstas na Constituição e no direito internacional, dos direitos humanos, né, incluindo aqui a jurisprudência, né, das cortes, né, quando for vinculante, supranacionais e internas, né, e que resulte, portanto, em violações de fato, né, de direito de fato da proteção do ambiente da qual estamos falando aqui. Tá? Então, na verdade, quando se percebe, agora, quando se faz retrocesso, se aplica a proibição de retrocesso, olha, tínhamos um salário de 1 milhão, e agora querem nos cortar 50 mil. Né? E aí alguém já grita, estão mexendo no nosso mínimo existencial. estão violando a proporcionalidade. Isso é um retrocesso. Tínhamos 1 milhão, agora passamos a ter 990 mil, ou 900 mil, para sobreviver. Né? Retrocesso. Né? Quer dizer, é evidente que isso não é um retrocesso do ponto de vista jurídico. Retrocesso para quem acha que perdeu muito. Né? Quer dizer, trabalhavam 7 horas na França, de repente resolveram mudar algumas classes para 8 horas de novo. Não, retrocesso, meu Deus do céu, isso é indigno trabalhar 8 horas por dia. Quer dizer, é quando na ação na contribuição dos inativos, né, naquela discussão já antiga, né, claro, eu e vários fomos afetados por isso, né, e desculpe aqui, tá, gente, se a posição é diferente, porque eu respeito, né, eu na época fui meio que xingado, né, quando me manifestei contra as pensões integrais, né, eu me lembro que num congresso de magistrados, na Associação de Magistrados do Paraná, tempo atrás, quando na época das reformas da Previdência, para ver como eu sou velho, as primeiras, aquelas, né, 98, 2008, eu disse que era contra a pensão integral. Claro, não disse que era contra a pensão, mas contra a pensão integral, né, que alguém sobreviveu, né, que vai viver sozinho, não mais em 2, pelo menos, né, 3, vai ter que receber a mesma coisa que quem faleceu, porque eu acho que isso era proporcional, desarrazoado, não existe lugar nenhum sério do mundo, né, só que, meu Deus do céu, teve pensionistas que foram pedir providências em relação a mim na presidência da júri do tribunal. Né? Quem era esse sujeito que vinha falar contra os direitos delas? Né? E eu sempre... Né? E vejam que houve voto, eu não estou dizendo que não houve problemas na reforma, também não tinha coisa que havia para questionar, que também questionava, não é isso. Né? Mas quando se alega, né, que a contribuição dos inativos fere a proibição de retrocesso, e pior ainda, o argumento, o mínimo existencial, quando, na verdade, ficou claro, né, que aquele valor que corresponde ao teto da Previdência, né, não é afetado, e, gente, o teto da Previdência não é nem o salário mínimo, é bem mais. Né? Gente, esse teto da Previdência é mais do que o mínimo existencial,
que foi reconhecido como mínimo existencial em Portugal na famosa decisão de 2002, né, sobre rendimento social de inserção, né, que era na época 400 ou 500 euros. Era menos da metade disso. Nem hoje, com R$7 o euro, chegaria da Previdência. Né? Se o que é considerado mínimo existencial em todo o mundo, né, praticamente até, né, talvez o 1.000 euros hoje realmente sejam menos que isso. Né? Talvez hoje sim. Mas naquele contexto, falar que nós estamos violando o mínimo existencial, o núcleo desses direitos sociais, não era razoável. Podíamos até falar em direito adquirido, né? Talvez proteção à confiança legítima, mas o argumento mínimo existencial, e com base nele, falando retrocesso, claro. Então, nós temos esses exageros, né? E se nós não aplicarmos esse instituto de forma adequada, realmente podemos chegar, né, tanto a exageros para mais, quanto a exageros para menos. Me lembro, professor Canutilli, num texto também mais antigo, né, dizia, né, mas o Canutilli está revendo a posição dele. Não, ele nunca reviu essa posição, ele sempre teve essa clareza, né, por exemplo, de afirmar que a proibição de retrocesso não pode ser utilizada, nem outras garantias, nem o mínimo existencial, não pode ser utilizado nem para consagrar privilégios adquiridos, né, também não para tornar os pobres mais pobres, ou a proteção ambiental sempre menorzinha, porque o que se protege é o mínimo, e esse mínimo sempre pode diminuir um pouquinho, né, certo? Então, por isso, eu agora falei duas coisas, né, para encerrar, né, e que já têm sido ventiladas em diversas ações do Supremo também nessa matéria, né, tem mais uma teoria geral, que são realmente os dois, atenção, de que proibição de retrocesso, portanto, deve sempre implicar a aplicação conjunta desses critérios, né? Porque se nós renunciarmos à proporcionalidade, estamos renunciando a questões elementares do princípio do Estado de Direito, né? Então, na verdade, o que significa isso? No campo ambiental, basicamente, qualquer medida que interfira realmente nos níveis de proteção jurídica e, portanto, também, ou seja condescendente com proteção fática de direitos fundamentais, ela, evidentemente, como qualquer restrição a qualquer direito, ela nasce suspeita de ser inconstitucional e até mesmo inconvencional, dependendo do caso. Ou seja, uma medida restritiva, medidas restritivas, né? Medidas que resultam em qualquer tipo de diminuição da proteção de direitos, sejam quais forem, elas nascem, uma doutrina já recorrente, com uma suspeita, não absoluta, né, mas sempre uma suspeita de, ou seja, há que acende a luz amarela. A luz amarela. Atenção. Né? E por que atenção? Porque aí incide o dever de se fazer o controle da legitimidade dessa medida. Pô, opa, ela restringe um direito. Por que ela está restringindo um direito? A alegação aqui é para promover outro. Bom, vamos agora reduzir as pensões, vamos não sei o que mais, né, ampliar o tempo de aposentadoria, né, vamos eventualmente flexibilizar aqui as exigências para estudo de impacto ambiental, outro problema real que nós estamos enfrentando, né, com que eu não concordo, mas em tese, né, opa, estamos mexendo aqui, nós estamos realmente, claramente aqui, podendo interferir, né, na questão da progressividade ou até mesmo, né, gerar aqui um retrocesso. Né. Então, tem que se fazer o controle da legitimidade constitucional, até mesmo convencional, dessas ações, e até mesmo eventuais omissões, quando se trata de descumprimento de deveres de proteção estatal. Né? É por isso que acende a luz, né? Para que se faça o controle. É claro que, ao fim do controle, posso chegar à conclusão que, de fato, né, isso ainda é consistente com as exigências da ordem jurídica, né, porque se obedece aos critérios da proporcionalidade, e, além do mais, né, que é o outro grande critério, não viola o núcleo essencial dos direitos fundamentais, ou aquilo que no direito ambiental, né, tem se chamado de mínimo existencial ecológico. Né? E eu vou usar aqui o rótulo convencional, mínimo existencial ambiental, socioambiental. E é claro, vem o problema, mas vem cá, aqui nós temos novamente os problemas recorrentes e as críticas recorrentes, em parte justas, né, ao como a proporcionalidade é utilizada, que ela pode chegar em qualquer resultado, né? Mas nós também sabemos muito bem que se o teste de proporcionalidade for levado a efeito com seriedade, com ônus de justificação, né, pautado, especialmente em algumas questões que não dispensam isso, em evidências científicas, em laudos, em expertise, né, por isso o diálogo com outros fatores. Né, tem que saber realmente o quanto uma ação tal, um agrotóxico XYZ, né, degrada o ambiente, quanto ele causa danos, né, para poder avaliar se aqui há um retrocesso ou não, se do ponto de vista há um impacto desproporcional ou não, se por diante. Nós sabemos disso. Então, se essa avaliação da razoabilidade, ou então, quem prefere, proporcionalidade da medida for realmente levada a efeito
com o cumprimento desses deveres de justificação e fundamentação, né, de forma correta, já as críticas não são, de fato, realmente tão consistentes, né, porque não há como fazer controle de legitimidade material de leis restritivas sem, em parte dos casos, pelo menos, recorrer ou a juízo de razoabilidade ou proporcionalidade, seja o que for, mas vai ter que se fazer um balanceamento, uma ponderação, sopesamento, hierarquização, não queiram chamar como queiram chamar, né? Isso é inescapável, né? Até para escolher se a gente tomar água com gás ou sem gás, o médico vai dizer, prefere água sem gás para a digestão é melhor. Ah, mas eu prefiro com gás, eu prefiro, então, correr o risco de ter má digestão e tomar água com gás. E a gente tudo se hierarquiza, né? Então, isso é inescapável para o direito, para o controle judicial material, né? Então, é como fazê-lo, né? Bom, dizemos que a gente cumpra direitinho isso, né? Mas tenhamos aí um problema. Apesar de nós entendermos que a medida pode corresponder em si aos testes iniciais de proporcionalidade, enfim, né? Ela ainda assim pode estar, ou está mesmo, violando o que se chama de, no caso ambiental, de mínimo existencial ecológico, né? Ou ambiental, como ainda preferem alguns, né? Aí surge novamente o problema, bom, mas aí nós temos a mesma coisa que acontece, de fato acontece, quando se trata de discussões sobre limites a direitos sociais, né? Da previdência, assistência social, trabalhista, enfim, né? Afinal de contas, o que é esse mágico, mítico, né, misterioso núcleo essencial? Todo mundo sabe que isso só pode ser aferido caso a caso, né? Levando em conta quais são os direitos, de fato, que estão sendo afetados por essas medidas. Esse pode até ser mais de um direito ao mesmo tempo, né? A questão ambiental pode afetar tanto o ambiente em sentido coletivo difuso, quanto isso pessoal de um grupo, mais grupos, saúde, né? Até mesmo propriedade, e assim por diante. Então, é claro que esses impactos são diferenciados. Todos eles vão ter que ser examinados no conjunto. Não é só, às vezes, um direito que é sendo violado, restringido. Às vezes, são vários direitos. E até nem sempre as respostas são iguais em todos eles. Até entre eles, às vezes, tem que fazer priorizações. Tá? Entre eles, às vezes, tem que fazer priorizações. Todavia, e o grande problema, então, do mínimo existencial, seja social, seja ambiental, seja os dois, né, sempre foi e continua sendo, afinal de contas, o que é esse mínimo existencial? Quem vai dizer o que é? Quem tem a legitimidade para dizer, afinal de contas, de que se compõe, que integra esse mínimo existencial, que é esse núcleo duro realmente que tem que ser respeitado e não pode mais ser submetido à balança da ponderação? Aqui é um ponto final, né, é a barreira, né, é o sinal de pare, aqui é o sinal vermelho, né, aqui é o sinal vermelho, pare, né, senão vai ser multado, senão vai ser sancionado, senão aqui nós temos uma inconstitucionalidade, né? É claro que isso também é muito aberto, mas nós temos tido realmente no campo ambiental, até mesmo em alguns outros direitos sociais, né? Estamos aí nossos autores, né, sobre trabalhos que envolvem direito à educação, também controle, assim por diante, né, que também trabalharam com esses critérios, né, para a educação fundamental, etc. Quer dizer, existem critérios acessíveis, racionais, fundados na ordem jurídica concreta, não só na cabeça do juiz, né, que até não é proibido de criar critérios desde que partir da ordem jurídica, né, mas nesse caso nós temos critérios. E aí vou citar basicamente que nós já conhecemos, mas é bom relembrar, né, para mostrar que isso não é tão vago assim, que há como operar de forma racional, concretamente com essa ideia de Ministério Ecológico. Nós temos no Brasil já diversas decisões, inclusive aqui patrocinadas inicialmente pelo ministro Herman Benjamin, que é um dos grandes, né, construtores do próprio direito ambiental, não só da jurisprudência ambiental, né, e também fez escola, e muita gente hoje também no próprio STJ já trabalha nesse sentido, né, e tirou isso da Constituição, de que esse Ministério Ecológico basicamente significa é acionado quando realmente estão em causa a proibição da extinção de espécies, né, a afetação dos processos ecológicos essenciais, né, e especialmente também, aí uma definição também legal, as áreas de preservação permanente, né. Então, é uma construção jurídica, né, normativa, mas altamente nacional e realmente fundada diretamente até mesmo em texto constitucional, né. Ali vai muito racional se levar em conta todas as evidências científicas, também aquilo que realmente... Né, então, é uma construção, pode até ser aperfeiçoada, olha, isso é mais do que isso, né, talvez ainda seja muito pouco, mas é uma construção. Eu não digo que tem que se limitar a isso. Nós temos um outro critério, que eu também reitero também, não é meu, mas é um critério que
eu acho importantíssimo, que foi muito discutido, né, em Portugal, né, pela professora, né, colega Alexandre Aragão, né, de Coimbra, né, de que é o critério da irreversibilidade, ou seja, quando, né, esse dano ambiental, além de influir nessas esferas mais sensíveis, é ainda irreversível, não é capaz de uma, né, recuperação, de uma, né, aí também temos uma cláusula pare, né? Isso também envolve, digamos assim, esses critérios, né, onde definitivamente não se pode mais, né, ser condescendente, o jurídico não pode mais tolerar, né, eventuais flexibilizações, por mais importante que sejam, né, bens jurídicos conflitantes também, processo social. E aí vem a última colocação, que é, aliás, mais 2 critérios, né? O terceiro critério, eu penso, né, e faço coro com aqueles que dizem que incluir no mínimo existencial ecológico, né, e no núcleo essencial da proteção ambiental, o direito e o dever de a manutenção de um clima, de condições climáticas íntegras e estáveis, né, porque esse, evidentemente, é determinante para toda a questão ambiental, até para as espécies, até para processos ecológicos sociais, assim por diante, incluir para o ambiente abiótico, né? E, finalmente, de que, claro, isso é um critério de ponderação, de que, definitivamente, a proteção ambiental deve ter, nesse contexto da arquitetura convencional, uma posição preferencial, né? Por evidente, indúbio, claro, indúbio não agora de qualquer sorte, né? Quer dizer, seguindo esse ritual todo, um controle rigoroso, né, racional, fundado em evidências, enfim, né, deve ter nessa ponderação uma posição preferencial, que não é absoluta, né, nem poderia ser, senão não poderíamos estar aqui, temos que estar em algum lugar parados, nem respirando, né? Também não poderíamos morrer, porque morrer também tem algum impacto ambiental, como sabemos, né? Então, é claro, não se trata, repito, né, mas, definitivamente, um Estado ecológico de direito, inclusive já na Constituição original, aponta, no meu sentido, claramente, para a posição preferencial expressa da infância e adolescente, claro, da criança e do adolescente, aponta, já no meu sentido, de forma implícita, apontava para a posição preferencial da educação e da saúde, para esse projeto de desenvolvimento, né, nacional, sustentável, né, com redução das desigualdades regionais, assim por diante, tudo isso envolve educação e saúde, e a posição preferencial da proteção do ambiente. Esse é um conjunto de critérios que está já há algum tempo sendo manejado, podemos discutir se melhor ou pior naquele caso aqui ou acolá, né? Mas eu acredito que as últimas decisões, né, do Supremo Tribunal Federal, já em nível cautelar, já algumas de mérito, né, têm sido tem apontado claramente nesse sentido, já com reconhecimento também do Ministério Ecológico, com reconhecimento também da dimensão ecológica da dignidade humana, com reconhecimento gradual já até da ideia de essa natureza, né? Ou seja, também no STJ, a jurisprudência do ponto de vista preponderante, mas no Código Florestal cederam, né? Ficaram muito atrás. Em concreto, sempre vai ter gente que vai achar que não foi radical, não foi que chega, mas se nós formos ser honestos, né, e minimamente científicos, né, nós vamos perceber, né, que a tendência majoritária realmente é de decisões que são protetivas e promotoras da proteção do ambiente e vigilantes em relação a esse processo. Por isso, acho que nós não estamos perdidos, né? Quer dizer, estaremos perdidos se, de fato, largarmos tudo, né? Ou começarmos a tentar jogar fora não só a água suja, mas também a criança, né? As coisas são, talvez, tão complexas assim por um lado, mas tão simples assim por outro lado, né? Com isso, acho que já me passei uns minutinhos aqui, porque eu comecei a falar umas 15 para as 10, me ressinto já, né? Amargamente disso, peço perdão aqui a vocês todos, e, enfim, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigada, professor. Professor Dr. Ingo Sarlet, pela brilhante e importante contribuição acerca do debate
que envolve estado de coisas inconstitucional e inconvencional em matéria ambiental e proibição de retrocessos. Brilhante, importantíssimo. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Bom, passaremos agora para as falas para o coordenador adjunto do curso de Direito e presidente da comissão organizadora do Congresso, professor Ricardo Schneider, seguido do coordenador do curso e presidente deste congresso, o professor doutor Lean Araújo. Bom, é sempre excelente ter a oportunidade de ouvir o professor Ingo. Nesse momento, eu vou restringir aqui apenas ao meu agradecimento. O professor Ingo, com a sua extensa agenda, ele tem um compromisso logo mais, então eu vou fazer aqui um agradecimento, o professor Leandro também fará os seus agradecimentos, depois a gente volta com algumas informações para falar acerca do evento, acerca do congresso, tanto eu quanto o professor Leandro. Então, professor Ingo, eu agradeço muito a sua presença, como nós tivemos a oportunidade de fazer o registro no início dessa exposição, e também, como foi mencionado, o DINTER, ele foi um marco para o SESMAC, foi um marco também para cada aluno que teve a oportunidade de concluir o seu doutorado aqui no nosso estado, com professores renomados, professores do mais alto nível, como o professor Ingo Sarlet, que é reconhecido no país e no exterior, e veio aqui nos brindar com esse tema, uma temática atual, uma temática relevante, e que faz com que nós tenhamos que prestar atenção cada vez mais para os desdobramentos nessa matéria no aspecto ambiental. Então, professor, sabendo, né, dos seus compromissos, eu agradeço mais uma vez a sua gentileza de sempre, de forma muito gentil, se disponibilizar. Eu sei que não é fácil e que durante a pandemia, embora de forma remota, nós imaginemos que tenha facilitado, né, porque não há os deslocamentos, mas parece que nós temos muito mais eventos para participar, não é verdade? Então, cada vez mais os convites surgem e o professor Ingo, generoso como ele sempre procura atender a todos. Então, fazendo esse agradecimento, né, eu retorno a palavra à Kelma para que o professor Leandro também possa dirigir as suas palavras. Muito obrigado, professor, e espero que em breve podemos nos reencontrar presencialmente em algum outro evento. Gente, obrigado, tá? Eu disse aqui, no caso de vocês, foi convocação, e convocação aceita, né, com total gosto e satisfação. Então, parabéns mais uma vez, gente, não só pelo evento, mas também por esse início, né, realmente pujante, né, das atividades, né, possa seja sucesso, né, os nossos queridos amigos, né, e, enfim, espero nós estarmos sempre em contato aí, e temos já alguns projetos de futuras atividades, né, para mantermos esse nosso convívio aqui, né? Algumas já não deram ser, mas também as circunstâncias acabaram atrapalhando, né, Fernando? Agora acho que a gente estava com umas previsões, mas acho que agora as coisas vão começar a melhorar, né, e vamos ter mais chances de desenvolver alguma coisa em conjunto. Então, gente, obrigado, né? Um abraço em todos. São muitas agendas. Professor Leandro também faz questão de agradecer a sua presença, professor Ingo. Professor Ingo, mais uma vez, os meus agradecimentos, né, a participação do professor Ingo no nosso congresso, né, e considerando exatamente o compromisso que o professor Ingo tinha, essa foi a razão pela qual a gente fez essa forma de agradecimento ao professor Ingo. Ele tem um compromisso agora com a Universidade de Lisboa, né, portanto pediu a todos nós que permitíssemos exatamente a saída dele, né, ao término de sua exposição. E dessa forma, para que eu possa fazer algumas observações, eu retorno a palavra ao professor Ricardo, para ele fazer um convite a todos os participantes no tocante às salas temáticas que nós vamos ter à tarde, tá, e à noite. Então, logo o professor Ricardo faça esse convite, eu retorno só para fazer um breve encerramento, para que eu possa efetivamente agora agradecer a todos que colaboraram para a realização desse evento. Professor Ricardo, por favor. Bom, então eu, nesse momento, aproveito para destacar a grandiosidade do nosso evento. Como eu pude falar, são mais de 20 salas temáticas, né? A gente vai abordar aqui temas diversos, de todas as searas, do direito civil ao direito penal, direito administrativo, constitucional. Vamos falar de combate à corrupção, comunidades afro-indígenas, as questões relacionadas à democracia, ao cárcere. Então, os efeitos, a repercussão que a pandemia ela vai acarretar em todas as searas do direito, no direito internacional, questão da proteção de dados, e eu não poderia, então, deixar de reforçar o convite para que vocês participem das salas que nós teremos ao longo do evento. Hoje, como foi uma palestra magna,
nós não tivemos essa oportunidade de responder, né, de fazer as perguntas, respostas, essa interação maior. O professor Engo também tem esse compromisso, e a proposta aqui era a gente fazer essa abertura e poder ouvir um pouco do professor Engo. Mas nas salas temáticas, inclusive as salas que ocorrerão simultaneamente, né, esse contato, essa aproximação poderá ocorrer e os alunos poderão utilizar a ferramenta do PIR, perguntas e respostas, ou do Q e o A, que na versão inglesa de quem estiver utilizando o Teams. Vocês poderão levar suas perguntas, os nossos moderadores, que são alunos do SESMAC, tanto da graduação do mestrado, vão fazer a seleção, e os professores da casa terão a oportunidade de interagir com todos vocês. Então, hoje, o que nós teremos? Logo mais à tarde, quando encerrarmos, após o encerramento, após o almoço, nós teremos, a partir das 15 horas, a primeira sala temática, que vai tratar da proteção dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes diante dos desafios da pandemia. Teremos como convidados externos a professora Carolina Alves, da PUC de São Paulo, a professora Alicia Ribeiro, da PUC de São Paulo, e o professor Eduardo Dias, com a coordenação da professora Marília, daqui da casa. O professor Leandro também fará lá uma participação especial a partir das 15 horas na sala 3. Na sala 4, às 15 horas, nós receberemos o professor Bruno Tabosa, da UFPE, e a professora Giovana Martins Vanderlei, da UFPE, que irão tratar sobre negociação integrativa, um mapeamento das técnicas em tempos de crise. Nessa sala, nós teremos a participação também das professoras Sônia, Zelinda, da professora Ana Florinda, Ana Quilza, Josimeia, e das nossas alunas também, a presidente da Liga Acadêmica, da LACEJUC, que também estará presente, né, que coordena essa sala aqui em conjunto, a Ala Jose. Então, essa é uma sala muito importante, muito interessante, a sala 4, que começa às 15 horas. Em seguida, na sala 22, às 15 horas, nós teremos uma das salas relacionadas ao núcleo acadêmico afro-indígena e de direitos humanos, com a professora Rosane Freire, professor Elden Hilário, e coordenado pelo professor Jorge, que também é nosso professor do mestrado, ao lado dos professores Sandro Lobo, Rodrigues Remígio e o Flávio Santos, além da professora Manuela Rodrigues Remígio. Isso também às 15 horas na sala 22. E teremos também, hoje à tarde, então teremos uma tarde cheia, 4 salas, por isso vocês vão ter esse espaço para descansar um pouco mais e se organizar, porque também às 15 horas teremos outra sala, que é a sala 5, a sala da LADINT, da Liga de Direito Internacional, que vai ter como temática o Big Data, a proteção de dados e o direito internacional privado, recebendo o professor Cristiano Terrien, da Universidade de Montreal, e coordenado pelo nosso professor Fernando Amorim, que é também o coordenador do mestrado. A presidente da Liga, a Naira Beatriz, também estará presente, e vocês terão a oportunidade de debater temáticas muito atuais. Após o intervalo, retomaremos hoje à noite com mais 2 salas, que serão a sala 6, que vai ser de processo civil, coordenada pelo professor Beclaut, a partir das 19 horas. Vamos ter o professor da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Peru, o professor Renzo Cavani, e a professora Gisele Fernandes, do Pará. E ao lado deles, os professores Bruno Batista, a professora Gislaine, tratarão dessa temática. Encerrando o primeiro dia de evento, né, não vou ler a programação dos outros dias, não se preocupem, toda a programação ela está no site, os links de acesso para cada sala também estão no site, então cada sala tem um link específico, e lembrando sempre, cada sala terá um link específico também para aferir a presença de vocês. A frequência ela vai ser aferida a cada dia, em cada sala. Então, é importante que vocês tenham uma frequência mínima de 75% por turno. Logicamente que se a gente tem 4 salas simultâneas, a gente não pode exigir que o aluno esteja presente a todas, mas pelo menos em cada turno a gente vai aferir essa frequência e no total do evento 75%, para que tenha direito ao certificado de 40 horas, certificado esse que a gente pretende já disponibilizar na próxima semana. Os alunos que não conseguiram realizar a matrícula, porque a gente atingiu 3.000 inscritos, a gente pede que também preencham o formulário de frequência e a emissão do certificado ocorrerá de forma avulsa posteriormente. Talvez demore um pouquinho, mas a gente vai fazer tudo para conseguir. Com relação ao evento também, muito tem sido perguntado, o evento ele é todo gravado. Nós pretendemos disponibilizar isso, sim, mas nós não temos ainda como afirmar quando será disponibilizado. Por isso que vocês devem participar ao vivo, interagir, para poder cumprir todas as atividades acadêmicas, né? E, posteriormente, a gente vai divulgar quando será possível
que essas gravações sejam acessadas por todos. E, então, para encerrar, a última sala do dia de hoje é a sala 23. É uma sala muito importante, porque é uma sala que cuida da integração da graduação com a pós-graduação. Receberemos na sala do mestrado, da linha 1 do mestrado, que é a linha que trata de contemporaneidade, sociedade da informação e transformações das relações jurídicas privadas. Receberemos o professor André de Carvalho Ramos, professor que é da USP, e terá como moderador, coordenador do mestrado, o professor Fernando Amorim, ladeado pelos professores da graduação e do mestrado, professor Adroaldo, professor Jorge Luiz Gonzaga e o professor Marcos Zerá, e também estarão presentes nessa sala todos os alunos do mestrado. É muito importante que os alunos que têm interesse em fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado futuramente, participem dessa sala e tenham essa oportunidade também de conhecer um pouco mais do nosso mestrado. E nos próximos dias, dia 20 e 21, também teremos programação. A partir das 8 da manhã, já teremos salas tanto no dia 20 quanto no dia 21, e nos 3 horários. Amanhã teremos um dia cheio, com sala de manhã, à tarde e à noite, e no dia 21 também teremos um dia cheio, com salas de manhã e à tarde as salas da iniciação científica e da extensão, e o encerramento geral do nosso evento ocorrerá com a presença do nosso vice-reitor, professor Douglas Aprato, na sala 20, às 17 horas da sexta-feira, do último dia do evento. Então, professor Leão, eram essas as considerações que eu tinha a fazer com relação aos esclarecimentos que os alunos precisam, né, conhecer, e fazendo mais uma vez, reiterando esse convite e agradecendo a todos os 180 participantes envolvidos, que agora o professor Leão fará a indicação de maneira específica, mas reiterando aqui todo o agradecimento, a presença do público. A gente observa aqui uma presença altíssima a todo instante. Nunca tivemos aqui no âmbito do Centro Universitário um evento com uma presença tão grande de público o tempo inteiro. Então, agradeço a todos e passo a palavra para a nossa cerimonialista para que ela possa conduzir os trabalhos assim por diante, e já me despedindo e agradecendo a todos vocês pela abertura. Muito obrigada, professor Ricardo. Grandiosa programação, não é? Eu digo isso em nome do presidente do Congresso e do coordenador do curso, professor Leão, professor Ricardo Schneider, o vice-presidente do Congresso, professor Fernando do mestrado, enfim, o evento já mostra que nasceu grandioso. Então, por isso, nós vamos aqui ouvir agora a fala conclusiva do coordenador do curso de Direito e presidente deste Congresso, professor Leão, tão entusiasta dessa atividade e de tantas outras. Eu gostaria, aproveitando exatamente essa fase primeira de encerramento, cumprimentar agora de forma mais dirigida o nosso reitor João Sampaio, ao nosso vice-reitor, professor Douglas Aprato, o registro do professor Orlando Rocha Filho, mais uma vez registro a presença do professor Fernando Amorim, esse que não somente coordenou o curso de Direito, hoje coordena a pós-graduação Direito SESMAC, e o professor Ingo deixou muito claro o empenho do professor Fernando para que uma nova geração de acadêmicos fosse necessariamente essa geração formada a partir dessa iniciativa da nossa instituição, capitaneada pelo professor Fernando. Portanto, professor Fernando, mais uma vez, os meus agradecimentos e a confiança depositada nesses dois jovens doutores, professor Leão e professor Ricardo, inclusive selecionados a seu convite para compor o mestrado Direito SESMAC. Gostaria agora, de forma muito especial, para que todos possam necessariamente ter esse conhecimento, a dedicação, o empenho do professor Ricardo Schneider como presidente da comissão organizadora deste congresso. O professor Ricardo deixou muito claro a dimensão deste congresso, portanto, não é tão simples gerenciar e promover a realização de um congresso deste porte. Portanto, professor Ricardo, eu queria aqui publicamente deixar o agradecimento da sua dedicação, do seu empenho. E como a gente costuma falar nas nossas reuniões de coordenação, nada se realiza de forma individual. Há necessidade efetiva de se construir uma ação coletiva. E nessa ação coletiva, professor Ricardo, a gente não pode deixar aqui de fazer o registro do professor Sérgio Coutinho, da professora Gislaine Migliadi, da professora das alunas Alajose Medeiros, da Sara Silva, da professora Luciana, no primeiro momento, que
contribuiu de forma significativa naquele momento de planejamento. E há também de se fazer um registro muito especial. Para que esse congresso efetivamente se realizasse, a gente identificou um elevado grau de comprometimento de todo o nosso corpo docente e discente. Basta tão somente relembrar a sua fala no tocante ao número de envolvidos. Portanto, vai o meu cumprimento a todos os nossos professores, a todos os nossos alunos. E me permita fazer com que essa representação, no primeiro momento, eu faça dirigida a Sara e a Lajose. E faço nesse sentido por quê? Porque as duas representam o corpo discente no colegiado. Me permita, Sara e a Lajose, deixar claro para todos os seus colegas, o equilíbrio com que vocês têm votado nas mais diversas decisões que devemos tomar naquele órgão colegiado. Tá? Meus parabéns, e queria dizer da maturidade de vocês como representante do corpo discente, né, da graduação de Direito SESMAC. E nessa linha, eu também tenho que fazer um registro todo especial a esse movimento que nasceu na graduação do curso de Direito nos últimos 2 anos, 3 anos, fruto, obviamente, esse movimento pela dedicação também dos nossos professores, professor Fernando, volto mais uma vez a fazer referência a ele, para a criação das ligas. Sem isso, a gente não teria essa intensidade, e essa efervescência da comunidade acadêmica do curso de Direito. A LACEJUC, a LADINT, a LADECOM, a LIDECRIM, a LAGE, o NAFRE, ao nosso núcleo, ao UNPJ, a empresa Júnior. Portanto, assim, são todos que aqui estão necessariamente envolvidos para a realização desse evento. E eu acho que o êxito desse evento, ele demonstra necessariamente que nós não necessitamos de protagonismo individual. O protagonismo há de ser de uma instituição denominada SESMAC, respaldada essa instituição SESMAC pela nossa mantenedora, que é a Fundação Educacional Jaime de Altavilla. Nós somos tão somente elementos de manutenção dessa intensa ação na educação superior do Estado de Alagoas, que é o SESMAC, com a sua mantenedora FEJAL. E, evidentemente, para que isso se efetive, nós teríamos que ter dirigentes responsáveis e comprometidos com elevado grau de responsabilidade social. Portanto, finalizo exatamente essa minha manifestação, dirigindo os meus mais sinceros agradecimentos à nossa administração superior, na pessoa do professor Dr. João Sampaio e Dr. Douglas Aprato, porque forneceu o respaldo necessário para a realização desse evento. Portanto, parabéns a todos, tá? E registro aqui a minha admiração e deixaria muito claro a maneira como vocês conseguem construir coletivamente um ensino superior de qualidade. O SESMAC é o que é em decorrência dos seus docentes e de seus discentes. E me permita, mais uma vez, fazer ao final um agradecimento todo especial. A Kelma tem sido, assim, uma protagonista do protagonismo da instituição, vamos assim denominar. A instituição tem alcançado esse protagonismo porque a Kelma não tem se furtado em promover exatamente a divulgação das ações que são realizadas por todos nós aqui. Diariamente, o Ricardo está dialogando com a Kelma. Kelma, Fernando realizou isso. Kelma, professor Marcos Herá realizou isso. As alunas realizaram isso. As ligas realizaram isso. A Sara está cobrando isso. A Lajose está cobrando isso. Portanto, Kelma, meus mais sinceros agradecimentos a você, tá? E a minha admiração pela condução na abertura desse evento. Fraterno abraço em todos e em todas, aguardando a nossa convivência nos demais dias, quer dizer, a sequência do dia de hoje, no dia 20, no dia 29, tá? Portanto, e aqui fecho exatamente essas atividades pela manhã, agradecendo mais uma vez ao professor Fernando Amorim, que foi o responsável pela sua ousadia de se pensar na realização de congresso internacional. Ele com maior dificuldade, porque quando fez isso, fez de forma presencial. E a gente, inspirado no que de bom se realiza nesta instituição, a gente tenta tão somente dar continuidade. Professor Fernando, meus respeitos e a minha admiração. Um abraço a todos, gente. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor Leão, e a todos, ver essas expressões daqui, dá um pouco de proximidade, mesmo que online, virtual. Então, eu que agradeço, todo o trabalho é feito de forma conjunta, como bem o senhor colocou, o professor Leão e o professor Fernando, o professor Ricardo e as alunas que estão aqui com um sorriso no rosto, porque o trabalho conjunto é que vai avante, que avança. Então, eu agradeço demais a parceria do professor Ricardo, falando comigo o tempo todo, professor Ricardo, e todos os professores e alunos também.
né? Isso é extensivo a todos os cursos da instituição e a gente trabalha para isso. Como bem disse o senhor, professor Leão, o crescimento da instituição é o nosso crescimento, então vamos avante. Bom, a gente agradece mais uma vez. Eu gostaria também de registrar e agradecer ao NEAD, né, que colheu toda essa estrutura, né, educação à distância, a estrutura que vocês estão aí, então sempre nos apoiando com o pessoal da técnica, da tecnologia, isso é muito importante em tempos de pandemia e de eventos online. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente se encontra novamente no evento de encerramento, mas aproveitem muito bem toda essa programação grandiosa. Obrigada e um abraço a todos.